Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade aqui dos nossos projetos e atividades de extensão. Hoje eu tenho o prazer de ter a Stephanie aqui, de termos a Stephanie aqui, né, nossa ex-aluna. Atualmente ela é doutoranda do programa de pós-graduação da UERJ, mestre pelo mesmo lugar, né, fez graduação aqui em Relações Internacionais, um excelente exemplo a ser seguido aqui por nossos atuais alunos. E a Stephanie hoje ela vai falar sobre a Venezuela no século XXI, os altos e baixos da política externa bolivariana. É um tema que ela já pesquisa desde a graduação, também pesquisou no mestrado, agora também tema de tese, né, Stephanie? E é isso, eu queria dar uma boa noite a todos, agradecer a Stephanie por ter aceitado o nosso convite. E acho que é isso. Tá? Obrigada, Luísa. Vocês estão escutando bem? Agradeço o convite, né, para participar aqui dessa atividade de extensão com vocês. Como a Luísa falou, a minha formação toda, né, é em Relações Internacionais e eu foquei ao longo desses anos em compreender melhor a política externa e, né, por consequência, também a política interna da Venezuela. E eu decidi trazer, né, esse título porque eu acho que o ponto principal para a gente partir para compreender a política externa mais recente da Venezuela, isso significa dizer, né, desde quando Chávez assumiu o poder, em 1999, até a atualidade, né, o governo do Maduro, com esse termo aí de política externa bolivariana, porque o conceito de bolivarianismo ele é muito importante para entendermos a atuação desses dois governos. Eu não sei se vocês têm familiaridade com esse conceito, né, o que significa. Estou tentando passar aqui, mas não está indo. Não sei o que aconteceu. Então, o primeiro ponto a ser abordado aqui é entender esse conceito, o que é o bolivarianismo. Bem, isso significa dizer que houve um resgate da imagem e da memória de uma figura que foi muito importante na história da Venezuela, que foi Simón Bolívar. Ele foi um venezuelano que atuou de forma muito enfática no processo de libertação das Américas no período de emancipação das colônias europeias. E por conta disso, né, o seu legado ele é passado na Venezuela, né, tradicionalmente. E é importante dizer que Hugo Chávez não foi a primeira figura, né, que fez essa utilização do bolivarianismo para fins políticos, né? Mas ele com certeza foi o mais importante e o mais conhecido. Então, né, no século XXI, com a atuação do Chávez, houve, né, o que na literatura a gente fala de uma atualização à esquerda desse conceito do bolivarianismo, porque ele emprega isso, né, para os seus fins políticos, que a gente vai ver mais adiante. E os principais pontos que o bolivarianismo, né, em sua essência, na época do Bolívar, que eram colocados em prática, era a ideia de ser contra a ingerência interna nos territórios, né, das Américas, e naquela época essa ingerência vinha da Europa, então era se colocar também contra o imperialismo europeu, e a ideia de centralismo era muito forte no pensamento do Bolívar. E o que era o centralismo? O centralismo queria dizer ali a adoção de políticas em conjunto desses territórios que estavam para ser emancipados, e com o intuito, né, de se criar ali o que ele chamava de pátria grande, que seria uma união, né, das Américas, enfim. E esse, inclusive, é um ponto que é empregado pelo Chávez e pelo Maduro em bem menor medida. Então, falando aqui bem rapidamente, o bolivarianismo para o Chávez, ele surgiu ali nas Forças Armadas na década de 70, mas ainda não era esse conceito, né, mais à esquerda, era diferente, e o Chávez ele chega ali um pouco antes
de 99, né, ele já está ali tentando participar da política venezuelana desde 92, ele já traz essas ideias do Bolívar e já as instrumentaliza para o seu projeto político, e quando ele assume, né, isso se torna muito mais evidente, principalmente quando ele coloca o nome do país de República Bolivariana da Venezuela. A Constituição, né, a Constituição Bolivariana. Então, o bolivarianismo está mesmo institucionalizado no país, o Chávez faz isso, e ao fazer isso, ele acaba tornando esse conceito uma espécie de emblema moral do seu projeto político. E os principais pontos que ele adapta, né, que inclusive são pontos que estão na Constituição, eu não lembro agora exatamente quais artigos, mas se vocês procurarem, vocês vão ver que esses pontos aparecem na Constituição do Estado, ou seja, tem vários princípios de política externa na Constituição da Venezuela, e eles são, né, a libertação, não só da Venezuela, mas também dos outros países da região, dessa influência do que ele chama de imperialismo dos Estados Unidos. Então, o anti-americanismo é um princípio muito forte, junto do anti-imperialismo também, na política externa do Chávez. E também, ele, com essa instrumentalização do bolivarianismo, ele busca ter uma libertação do povo venezuelano das elites que comandavam o país antes dele assumir o poder, que era o chamado Pacto de Punto Fijo. Foi, bem resumidamente, um pacto que durou 40 anos, em que apenas 2 partidos se revezavam no poder, e ele se coloca como a figura que estaria ali para libertar os venezuelanos dessa elite que os desagradou tanto, né? O Chávez chegou ao poder justamente porque a população estava muito insatisfeita com esses governos anteriores. E, além disso, algo que é muito importante na política externa do Chávez é a questão dos projetos para buscar integrar a região. Isso ele traz muito do Bolívar também. E é importante a gente ter em mente que a região, né, para a Venezuela, compreende não apenas a América do Sul, como foi para o Brasil, né, principalmente ali no período do Lula, que foi concomitante com o do Chávez, mas também a América Latina e o Caribe. A Venezuela se enxerga como participante de todos, né, nesses núcleos geográficos, e quando a gente fala de região, entorno regional e integração regional para a Venezuela, são todos esses pontos. E, por fim, a questão do mundo multipolar. Chávez sempre ataca os Estados Unidos, dizendo que o que há, né, o que ainda há, é um mundo unipolar, em que os Estados Unidos seria o grande hegemão. E o Maduro também vê isso dessa forma. E eles colocam que seria preciso mudar esse mundo para multipolaridade, né? As relações internacionais precisariam, então, ter outros polos, e ele quer colocar, naquele período, a Venezuela como um desses polos de alguma maneira. Então, principais pontos da política externa chavista, de maneira bem resumida aqui, porque não dá para falar sobre tudo, é importante a gente saber que quando ele assume, em 99 e até ali 2002, a política externa não passou por grandes transformações, pelo que vinha sendo implementada, né, anteriormente pelos governos do Pacto de Punto Fijo, porque o Chávez assume o país com uma forte crise econômica, né, tanto que foi por conta disso que o presidente eleito antes dele foi impeachmentado. E, enfim, ele conseguiu, né, ter esse caminho aí para crescer politicamente no Estado. Mas ele se depara com esse país, né, com problemas macroeconômicos muito grandes, e ele tem que lidar com isso. Então, nesse primeiro momento, a política externa acaba ficando meio que seguindo as mesmas diretrizes, dando continuidade ao que vinha sendo posto em prática anteriormente. E em 2002, esse cenário começa a ser alterado, porque em 2002 há um golpe, né, a oposição consegue se orquestrar e dar um golpe ali no Chávez e consegue afastar o presidente do poder por cerca de 2 dias, 3 dias, porque ele volta na madrugada, enfim. E ele volta, né, assume, a oposição foi para a televisão alegando que o Chávez tinha desistido do mandato e que ele tinha ido embora, enfim.
mas foi mesmo uma tentativa de golpe. Nesse meio tempo, o presidente da Assembleia Nacional, Pedro Carmona, se eu não me engano, era o nome dele, depois vocês podem conferir, ele assume ali e nesse pouco, né, período de tempo, os Estados Unidos foi um ator que reconheceu já esse novo governo. Mas enfim, o Chávez não tinha desistido, né? Ele volta, ele consegue contornar ali, principalmente por ele ter apoio da maior parte das Forças Armadas, e ele consegue retornar ao poder e mostrar que tudo tinha sido um golpe. Inclusive tem um documentário muito interessante que mostra muito bem os bastidores disso e que vocês podem encontrar no YouTube, é super rapidinho, cerca de 1 hora. O nome é A Revolução Não Será Televisionada. Nesse documentário, um grupo de jornalistas já estava lá na Venezuela desde 2001, filmando o dia a dia do governo e, enfim, só que ele acaba sendo modificado por conta do golpe, né? Quando houve esse golpe, eles estavam lá e eles têm imagens de como o governo ficou ali dentro, né? Do presidente interino assumindo, do Chávez voltando, da população nas ruas, enfim, é super interessante para vocês assistirem aí nesse feriado de sexta-feira, é uma boa. E, enfim, depois dessa tentativa, né, desse golpe que foi fracassado, em 2004 há um referendo revogatório, né, então entre 2002 e 2004 o governo e a oposição ficaram em constante processo de mediação, né, e atores internacionais participaram desse processo. Em 2004 há então esse referendo, que foi um referendo que consultou a população, né, e a pergunta era super simples, era você quer que o Chávez continue como sendo presidente do país? E a resposta era sim ou não. Super objetivo e, enfim, o sim ganhou e o Chávez continuou sendo o presidente do país, só que agora com muito mais legitimidade, e é a partir daí que mudanças mais drásticas, tanto internamente, né, na administração, na composição do governo, quanto externamente, nas suas políticas externas e tudo mais, vão sendo empregadas. Então, a conduta dele vai ser intensificada, né? A questão da Revolução Bolivariana, ela vai ser cada vez mais fortificada ali. E, enfim, nesse sentido, né, a questão das contestações frente aos Estados Unidos vão se intensificar também, né, porque o Chávez descobriu ali, né, que os Estados Unidos, por meio de uma instituição norte-americana que se chama National Endowment for Democracy, ajudou a financiar esses grupos de oposição que tentaram dar esse golpe nele. Enfim, então, há essas mudanças em política externa e interna também, a partir de 2004, e a gente pode englobar, né, os governos do Chávez como sendo governos, no geral, de bonança e de êxitos, principalmente porque, dentro desse período, o petróleo, e a Venezuela tem, né, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o petróleo foi valorizado, né, o preço cresceu internacionalmente, e isso conferiu ao governo as divisas necessárias para colocar em prática projetos internos e também projetos externos. Então, algo na literatura, né, um autor super importante que fala sobre a política externa da Venezuela, o Javier Corrales, ele chama de social power diplomacy, nesse período do Chávez. E seria ali uma atuação internacional diferente do smart power e do soft power, que a gente está acostumado, né, a falar sobre. Seria essa atuação específica que, nesse caso, a Venezuela teve, principalmente para o seu entorno regional, né, para os seus aliados, de promover auxílios, financiamentos, ajudas a países que estavam precisando e promover projetos de desenvolvimento nesses países. Então, por meio dessa ajuda financeira, né, ele conseguia ter esse alcance e angariar aliados, né, não sendo de maneira nem do hard power nem do soft power, foi uma atuação diferente. Além disso, falando bem rapidinho, nessa época também foi muito importante a integração regional, como eu já disse,
E o Chaves ele foi o presidente que inaugurou o que a gente chama de Onda Rosa. Ele, em 99, né, foi o primeiro governo progressista a ascender na região e depois vários outros foram ascendendo também. Então havia, né, essa preponderância de governos com ideais parecidos e as trocas então regionais eram mais intensas, havia maior vontade política para que as instituições, né, que foram sendo... Tá tudo bem? Show. As instituições que já existiam, elas começaram a ter uma atuação mais enfática, como o caso do Mercosul, e novas instituições foram sendo concretizadas nesse período também, como o caso da Unasul, da CELAC, e no caso da Venezuela também da ALBA. A Venezuela lança a iniciativa da ALBA em contraposição à ALCA, né, que os Estados Unidos queria promover aqui para a região. E além disso, nesse período, a Venezuela consegue então se posicionar como um dos polos de liderança regional. Ela assume esse papel, né, de ser uma liderança e fez isso até muito bem. Não dá para entrar muito em detalhes sobre isso agora, mas é super interessante ver, né? E também é até um pouco triste também ver como que no período do Maduro isso já desandou, né? Enfim, hoje em dia a atuação regional não é tão forte, principalmente também porque os governos da região mudaram e a questão da vontade política para essas instituições conseguirem, né, se manter e tudo mais, diminuiu. Então, é bom até fazer essa comparação, né? E o relacionamento com os Estados Unidos, como eu disse, foi prejudicado ali a partir de 2004. Então, nesse período, e principalmente o período que se tem, né, o governo do Chaves e o governo do Bush Filho, o relacionamento político diplomático entre os dois estados, ele pendia mais para o conflito. Inclusive, um exemplo muito forte disso foi quando na Assembleia Geral da ONU, o Chaves foi se pronunciar e fez um discurso praticamente só falando mal dos Estados Unidos, falando que o diabo tinha pisado ali antes dele, que a sala estava cheirando a enxofre. Então isso demonstra, né, essas alfinetadas políticas que os dois governos nutriam, e isso o cenário melhora um pouco quando o Obama assume, mas nesse período, né, do Bush Filho foi muito pendente ao conflito mesmo. Mas no lado econômico, os dois governos mantiveram um pragmatismo, porque eles precisavam, né, trocar entre si. Os Estados Unidos, historicamente, é o principal parceiro comercial da Venezuela, porque importa muito petróleo do país, e a Venezuela, por sua vez, também importa muitos bens que não produz internamente dos Estados Unidos e de outras economias. Mas isso não quer dizer que o Chaves não tenha tentado, né, sair dessa dependência, dessa interdependência complexa, né, e assimétrica que ele se encontrava. Ele tentou, né, diversificar parcerias, tentou romper com esse status quo que mantinha a Venezuela como uma aliada praticamente incondicional dos Estados Unidos. Então, ele ele começou a ter maiores parcerias com a Rússia, com a China, com a Índia e, no período do seu governo, com o Brasil também, por exemplo. E, enfim, já passando aqui para o governo do Maduro, assim que eu conseguir mudar, Maduro é um pouco mais polêmico, né, porque em sua política externa e interna também. Porque quando a gente fala, né, só um parênteses aqui, quando a gente fala de política externa, não tem como a gente não pensar no lado doméstico. Isso a gente vê muito na disciplina de análise de política externa, como que a política externa, por ela ser também uma política pública, o lado do doméstico também influencia muito nas decisões, nas ações e tudo mais. Então, o Maduro, né, ele tenta levar adiante o legado do Chaves. O Chaves falece em 2013 e ele assume ali, porque ele era o vice-presidente, ele assume um períodozinho antes da eleição e já logo no começo do ano tem eleições e o Maduro vence uma margem muito apertada de votos do seu adversário Henrique Capriles.
E ele tenta levar esse legado adiante, ele tenta levar o bolivarianismo ali adiante também, né? Dar continuidade a essa revolução que o Chaves começou, mas ele não possui o mesmo carisma do Chaves para fazer diplomacia, para manter os seus aliados externos e também para lidar ali com a oposição interna. Além disso, aquele poder social, né, social power diplomacy que eu falei, ela vai cessar porque no período dele ele já assume o governo com resquícios de crise econômica que desde 2009 começou a assolar ali a economia do país, né, oriundo muito da crise de 2008, a crise do subprime, e cada vez mais o ambiente econômico vai sendo prejudicado, né? Em 2014, mais ou menos, há uma grande desvalorização do petróleo internacionalmente, enfim, tudo isso contribui para que esse poder social cessasse e para a crise que a gente vê, né, hoje em dia na Venezuela. Então, o país ele não é mais, né, uma liderança regional e o relacionamento com os Estados Unidos só vai piorando. Se no governo do Chaves, à primeira vista, a gente pensa, nossa, que relacionamento complicado, né, difícil, mas para o governo do Maduro é muito complicado mesmo, tanto que eles chegam até a romper, né, as relações diplomáticas e as sanções dos Estados Unidos são algo muito forte na economia da Venezuela e elas começam lá em 2017 e desde então, né, o Washington começa a tentar desestabilizar o governo, tanto interna quanto externamente. Além disso, quando Maduro assume em 2013, nessa primeira eleição, né, a oposição já questiona os resultados, dizendo que as eleições não foram limpas e que tinha algo de errado ali. E desde 2013, mais ou menos, a oposição já começa a ter uma linha de conduta que é um pouco complicada, de tentar se abster, de tentar boicotar as eleições pelo fato de não participar delas. Então, muitos pleitos que houveram na Venezuela no governo do Maduro, né, tanto para presidente quanto para outros cargos, eleições municipais, a oposição muitas vezes se retirou da disputa ou não conseguia se articular, né, e formar uma oposição forte, unificada para concorrer, e isso também prejudica muito a situação. 2014, então, por conta, né, muito do petróleo, há essa piora dos indicadores sociais, há a recessão, o país começa ali a se encontrar num cenário de inflação crescente, até chegar a um ponto de hiperinflação. Em 2017 e 2018, há um aguçamento da crise, né, em suas diversas frentes, crise social, política, econômica, institucional, e também crise humanitária, que a partir de 2018 que as pessoas começam a sair do país, né, buscando melhores condições em outros estados. E em 2019, em janeiro, né, começo do ano, surge essa figura aí do Juan Guaidó, que se autoproclama presidente da Venezuela e ele consegue ter apoio, né, de outros estados e vários o reconhecem, inclusive o Brasil do Bolsonaro reconhecem naquele período o Guaidó como sendo o presidente oficial da Venezuela, mesmo ele não sendo democraticamente eleito. Nesse sentido também, né, em âmbito internacional, é criado o Grupo de Lima, que é um grupo que buscava mesmo tentar desestabilizar o governo do Maduro, e há uma presença muito forte dos Estados Unidos, mas também do Brasil nesse grupo, né, e esse grupo tentou fazer pressão para o Maduro cair, mas não conseguiu. E em 2019 é que acontece esse rompimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos e há cada vez mais sanções. Além disso, é interessante a gente ver como que houve nesse período crescente de pioras na economia, na política, em tudo. E em 2021 o cenário começa a se alterar um pouco, né? A gente começa a ver tímidas melhoras nos indicadores sociais,
o país deixa de ser considerado um país com hiperinflação e a recessão econômica, né, já começa a melhorar também. Isso se dá muito por conta também, aí, né, no passado, na guerra da Ucrânia, porque nesse período os Estados Unidos buscam retomar o diálogo com a Venezuela e começam a flexibilizar algumas sanções para poder ter acesso a esse petróleo venezuelano. Além disso, internamente também, o governo ele consegue recuperar a maioria na Assembleia Nacional. Eu acho que eu até esqueci de falar sobre isso, porque são muitos pontos, mas em 2015 há eleições para a Assembleia Nacional, para o poder legislativo do país. E nessas eleições de 2015, pela primeira vez desde 1999, a oposição consegue a maior parte das cadeiras. E por ser assim, mais forte ali dentro, a oposição tentou se articular e tentou conseguir brechas, né, legais para dar o impeachment no Maduro. Mas eles não conseguem, isso barrado logo depois da tentativa. E em 2017, depois de muitas de intensificação, né, dos programas sociais e dessas desavenças entre o governo e a oposição que ficaram só crescendo, né, de 2015 até 2017. Em 2017, o Maduro cria ali a chamada Assembleia Nacional Constituinte, alegando que eles iriam promover, né, votar e elaborar uma nova Constituição para o país. E nessa Assembleia o governo tem a maior parte das cadeiras. E por quê? Porque a oposição escolheu não participar desse pleito, né, com essa tentativa de boicote, e acabou que as cadeiras ficaram, em sua maioria, para o governo, e o país passou a ter então duas assembleias. A Assembleia Nacional de Oposição, que é da onde surge ali a figura do Juan Guaidó, e a Assembleia Nacional Constituinte, que é essa reconhecida pelo governo. E então agora, né, no final de 2020, houve de novo eleições para a Assembleia e dessa vez o governo teve a maioria. Então essa Assembleia Nacional Constituinte ela foi dissolvida, não existe mais, e agora o governo de 2020 para cá recuperou, né, a maior parte dos assentos da Assembleia Nacional da Venezuela. E agora só há uma Assembleia no país. E acaba que também só há um presidente, porque o Guaidó acabou saindo de cena, principalmente desde o final do ano passado para cá. Ele tem pleiteado agora para tentar conseguir ser um pré-candidato para as eleições presidenciais do ano que vem. Isso está gerando muito burburinho ali dentro do país, porque grupos do governo, né, não querem deixar ele tentar se eleger e querem, inclusive, prendê-lo. E, por sua vez, os Estados Unidos, né, que sempre apoiaram o Guaidó, meio que estão ameaçando a Venezuela, dizendo, se vocês prenderem o Guaidó, nós vamos retomar com algumas daquelas sanções. Então, está nesse pé essas conversas aí em relação ao Guaidó. E um outro dado interessante é que o PIB da Venezuela ele cresceu, segundo a CEPAL, no final do ano passado, cresceu cerca de 12%. Mas a gente tem que ter em mente que, por mais que pareça um valor elevado, para a economia venezuelana não é, né? Isso de fato demonstra as tímidas melhores, porque eu estava vendo um estudo, né, que diz que desde 2015 para cá, o PIB venezuelano ele perdeu ali como é que fala? Ele se desvalorizou em cerca de 50% e eles recuperaram somente 12%. Então ainda tem um longo caminho pela frente que envolve várias questões e essa questão, né, das sanções nos Estados Unidos, que é algo muito importante para a Venezuela também. Outro ponto que causa divisão de opiniões entre a própria oposição também. Há grupos opositores que são a favor dessas sanções, que elas continuem,
e eles alegam que é importante que elas continuem, porque senão o Maduro ele vai se perpetuar no poder, mas outros grupos viram que não, eles argumentam que se continuar com essas sanções, a piora, né, vai ser refletida para a população. E eles não se colocam de acordo com isso, inclusive foi feita uma pesquisa lá e cerca de 80% das pessoas, né, que participaram dessa pesquisa são contra as sanções, porque isso acabou afetando, né, o dia a dia das pessoas mesmo, lá dentro. E agora eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, mas não tem como não falar, né, do relacionamento com o Brasil, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, de retomada de relações depois de um período bem conturbado, que foi o governo Bolsonaro. Então eu vou passar rapidamente, assim, para a gente contextualizar esse relacionamento da Venezuela com o Brasil desde o primeiro governo do Chávez até hoje. Então, em primeiro lugar, a gente tem aí, né, o relacionamento do Chávez com o Lula. Enfim, a eleição do Lula, ela foi importante ali em 2003, porque foi a eleição que intensificou o relacionamento e até mesmo as trocas comerciais entre os dois países. O Brasil, né, logo quando o Lula assume o poder, ele participa já da tentativa de mediação do conflito que eu mencionei para vocês anteriormente, né, que foi daquele golpe que o Chávez sofreu em 2002. O Brasil participa ali em 2003 do processo de mediação por vias da OEA, então ele faz parte do grupo de amigos do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, né, OEA, para a Venezuela, e atua ali internamente no processo de negociações. E o Brasil foi muito importante nesse cenário e conseguiu ali auxiliar, né, nessas conversas e conseguiu auxiliar para que ocorresse o referendo revogatório. Além disso, antes mesmo do Lula ele assumir em 2003, né, ele já tinha sido eleito em 2002, mas no finalzinho de 2002, a Venezuela estava passando também por um outro problema, além, né, dessa tentativa de golpe, que foi uma greve geral no setor petroleiro do país, e o país estava precisando importar petróleo, importar gasolina também de outros estados para suprir sua demanda interna por conta dessa greve geral, né, que foi bastante prejudicial. E o Lula ele pede ali para o FHC para enviar, por via da Petrobras, barris de petróleo para a Venezuela para auxiliar naquele período de crise. Então, o Lula já assume ali, né, negociando muito com o Chávez. O Chávez veio ao Brasil diversas vezes, né, pedindo auxílio nesse momento de crise que a Venezuela estava passando naquele momento. E o que a gente pode colocar, né, algumas concordâncias e também algumas discordâncias entre esses dois governos, para não ficar parecendo que eles eram amigos para sempre. Não, houve alguns pontos ali que eles não seguiam, né, na mesma linha condutória, mesma linha de conduta, mas eles eram, sim, amigos, eles tinham proximidade. Concordâncias era principalmente o fortalecimento das relações sul-sul, isso era muito importante para os dois, o fortalecimento do relacionamento entre países em desenvolvimento, e a Venezuela se colocava como um país em desenvolvimento, por conta ali do petróleo estar em alta nesse momento, e também a questão da integração da América do Sul. Isso, logicamente, era um ponto de união ali dos dois, né? E as discordâncias é que a Venezuela, né, atacava os Estados Unidos e o Brasil, por sua vez, foi cada vez estreitando mais os laços, né? E tem até uma declaração do Celso Amorim que ele fala, não, o Brasil é amigo tanto da Venezuela quanto dos Estados Unidos, né? Meio que se colocando, não escolhendo, né, nenhum dos dois lados naquele momento, e inclusive o Brasil tentou, né, conversar ali com o Chávez, falando que atuar de maneira tão intensa, né, contra os Estados Unidos poderia ser prejudicial e tal. O Brasil não concordava com essa linha de atuação do Chávez, mas ainda assim a amizade entre os dois países e as trocas comerciais se mantiveram. Além disso, teve a questão da demora do Congresso brasileiro de aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul. Isso causou algum estresse, mas nada demais, né?
os dois, no geral, tinham mais concordâncias do que discordâncias e eram amigos. Já com a Dilma, né, a Dilma que compreendeu ali tanto o governo, finalzinho do governo do Chaves quanto o início do governo do Maduro, antes de falar mais sobre o relacionamento entre os dois, eu vou até apontar aqui, que eu não sei se alguém tem interesse em pesquisar algo nesse sentido, pesquisar Venezuela, Brasil, enfim, mas esse é um período que é muito pouco estudado, que encontrei muito poucos artigos e estudos, né, falando sobre política externa dos dois países nesse período da Dilma. Então, tá aí uma lacuna de pesquisa, se alguém quiser, se alguém se interessar. Fica até também como dever de casa para mim também, de repente, pesquisar mais sobre esse período. Mas, de fato, né, a Dilma ela não teve tanta atuação, uma atuação tão ativa, proativa na política externa quanto o Lula, né? Ela meio que herda ali, do governo do Lula, algumas estratégias para seguir em política externa, como a trajetória revisionista das instituições internacionais, a atuação do país em fóruns multilaterais como sendo representante do Sul global e também essa orientação mais proativa para a região da América do Sul. Mas isso não é concretizado, né? O governo Dilma foi um período em que olhou mais para a política doméstica do que para a política externa. Foi um período complicado, né? E a Dilma também não mostrava muito interesse na política externa, né? Ao passo que o Lula, né, tinha aquela diplomacia presidencial ativa, participava, viajava muito, né, como ele tem feito agora também. A Dilma já não tinha muito esse perfil. E então, o que se pode falar sobre o relacionamento do Brasil com a Venezuela nesse período é que houve uma manutenção das relações cordiais, né, de amizade, e que eles viam esse relacionamento como uma parceria estratégica, né, que os dois estados precisavam do relacionamento, enfim. Em 2013, inclusive, né, quando o Chaves falece, ela decreta o luto de 3 dias aqui no Brasil, porém, né, quando já no governo do Maduro, que o país já estava passando ali por crise novamente, ao invés do Brasil se colocar como mediador, como foi lá em 2003, ele buscou atuar ali, tentando uma resolução por meio da Unasul. Então, também tem essa diferença, né, nesse período. Já em relação ao período do Temer, houve ali, né, depois do golpe, também essa questão da política externa fica um pouco mais de lado, porque ele pega o país ali, né, em crise e tenta reformular as alianças, né, apaziguar internamente os ânimos das pessoas, enfim. E a política externa fica de lado, né? A América do Sul acaba sofrendo muito com isso, porque os governos anteriores, né, davam muita ênfase nessa arena e o Brasil deixou de lado. Inclusive, houve várias declarações do José Serra, que foi o primeiro chanceler nesse período, dizendo que a política externa anterior ela era ideologizada e petista, e que eles não iriam seguir na mesma linha. Então, claro que a América do Sul acabaria sendo afetada. Nesse período também houve o apoio do Brasil ao afastamento da Venezuela da OEA, e foi quando o Grupo de Lima foi criado, e o Brasil já começou a participar desse grupo. Além disso, a questão da migração, né, foi muito forte ali em 2018, e houve nessa dificuldade do Brasil para acomodar todos esses migrantes, e também houve baixa tolerância em alguns segmentos locais para receberem, né, esses imigrantes venezuelanos, ainda que o Brasil não tenha sido, né, o país que mais recebeu migrantes venezuelanos. Além disso, houve também uma contração do comércio entre os dois, e no Mercosul
foi o Aloysio Nunes, o segundo chanceler do governo Temer, que propôs a suspensão do país, do Mercosul, alegando ali a cláusula democrática, né, dizendo que o país não era democrático e isso foi aprovado, né, foi o Brasil que colocou e foi aprovado. E além disso, as relações diplomáticas também foram reduzidas. Houve briga ali entre embaixadores e acabaram se distanciando um pouco. E é no governo do Bolsonaro que, de fato, né, a embaixada é fechada, consulados são fechados, e, enfim, isso prejudicou até mesmo a minha dissertação, porque eu precisava ter acesso a alguns dados e, enfim, não tinha como ter acesso via internet, porque não tinha mesmo mais acesso aos documentos do período do governo do Chaves. E teria sido bom eu ter esse acesso via consulado, via embaixada, e o relacionamento tinha sido cortado, então não tinha como. Né? Eu lembro que eu fiquei até tentando ligar, na esperança de ter alguém lá, tal, mas não deu certo. Enfim, na campanha do Bolsonaro, ele fala, né, que iria promover uma desideologização da política externa, mas na realidade ele traz, né, um forte viés ideológico mais à direita. Então, até porque, né, é difícil dizer que não há ideologia numa política externa, porque as ideias elas fazem parte do processo de formulação da política externa, e a política externa não vai ser totalmente objetiva, né? Acaba que a subjetividade faz parte também, e a linha condutória dos governos vai pesar na sua formulação e na sua ação em alguma medida. Então, há ali uma mudança, né? Se antes eles falavam que a política externa era mais à esquerda e comunista, agora foi ao contrário. Né? A política externa mais de direita, com a questão do globalismo ali muito em voga, e ataques muito recorrentes à Venezuela aconteceram desde o período da campanha ali, 2018. Enfim, nesse período aí, o Grupo de Lima se mantém, né, e o Brasil participa de todas as reuniões do Grupo de Lima, inclusive aquelas que ocorreram de forma remota por conta da pandemia. O Brasil estava ali presente sempre e reconhece o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Então, a gente pode ver, né, que nem o Bolsonaro, nem o Temer tem foto com o Maduro, mas o Bolsonaro tem foto com o Guaidó. Isso já demonstra aí essa aproximação com esse governo alternativo que não foi eleito. De fato, ele veio ao Brasil, o Guaidó veio ao Brasil, foi bem recebido, enfim, e além de reconhecer, né, o Guaidó como presidente interino, o Bolsonaro colocou embaixadores da oposição para representar a Venezuela no Brasil, como foi o caso da Maria Tereza, uma embaixadora que fez vídeo, né, tirou foto junto com a Michelle Bolsonaro naquele episódio que aconteceu no final do mandato do Bolsonaro, que ele tinha falado, né, sobre as meninas venezuelanas, e depois ele tentou consertar o que ele tinha feito, aparecendo ali com a esposa dele e com essa embaixadora, meio que tentando dar suporte ali para o que ele estava fazendo, né? Enfim, mas o ponto é que essa embaixadora nem era do governo, não era oficial, mas ele tentou estabelecer esses laços alternativos, digamos assim. E se colocar também, né, com um posicionamento muito alheio ao dos Estados Unidos. Os Estados Unidos muito presente no Grupo de Lima, então o Brasil também estava presente no Grupo de Lima. Nos Estados Unidos, né, quando no governo do Trump falaram algumas vezes de tentar invadir a Venezuela, e o Brasil, com a figura do Bolsonaro, né, dizendo que talvez se colocaria nesse conflito, né, iria auxiliar os Estados Unidos nessa empreitada, e foi o Mourão que falou que não, que o Brasil não se envolveria. Então, enfim, tem essa tendência, né, de se aproximar do posicionamento dos Estados Unidos nesse período aí do Bolsonaro. E claro que não tem como a gente não falar sobre fake news. Fake news que foi uma arma, né, muito utilizada desde a campanha,
E não apenas, né, para falar mal, assim, da Venezuela, mas também de outros países da América Latina, e tentar criar uma imagem negativa desses países, principalmente países que governos de esquerda estavam sendo eleitos, em parte da população brasileira. Aqui eu até trouxe, né, um quadrinho, um quadro que foi feito por essa agência Aos Fatos. Eu achei super interessante, que eles fizeram um estudo vendo ali aonde, né, em referência a quem as desinformações faladas pelo Bolsonaro se referiam. E a gente pode ver que tem ali, né, sempre presente a Venezuela em todo o período, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas eles sempre falando alguma desinformação sobre o país. E nesse outro gráfico, nessa outra tabela aqui, eles fazem um mapeamento das 10 falsidades, né, que foram mais repetidas pelo presidente e pelo ex-presidente. E a que ele falou mais vezes, né, que falou 28 vezes, foi uma justamente fazendo referência à Venezuela, que diz que todos os cachorros e gatos do país foram comidos. Isso é até engraçado, né? Porque não precisa, assim, pesquisar tanto para ver que não é bem assim, né? Foi noticiado até mesmo em alguns jornais dos Estados Unidos, como o The Washington Post, que, na realidade, né, por conta do agravamento da crise lá no país, algumas pessoas estavam tendo que abandonar seus pets, seus cachorros, seus gatinhos, e não estavam comendo eles. E eu também encontrei, né, em mídia local da Venezuela, alguns sites que falam que as pessoas estavam comendo alimento de cachorros e gatos, não comendo esses cachorros e gatos. Então tem essa questão aí da desinformação, e ele falou, né, sobre vários países da América Latina, mas da Venezuela são vários, né? E, enfim, o tempo já está um pouco curto, né? Então eu já vou passar aqui para o final, que diz respeito ao período mais recente, né? Desde que o Lula ele assumiu ali em janeiro. Mas desde a sua campanha, ele já dava sinais de que o relacionamento ele ia ser restabelecido, e na verdade, como ele fala, ia ser normalizado, até porque, para ele, né, o normal das relações Brasil e Venezuela são os dois países trocando, né, comercialmente e politicamente, enfim. O normal é isso. E na posse, né, ele tira a restrição que o Bolsonaro tinha colocado de pessoas do governo da Venezuela poderem pisar no Brasil, então ele tira essa restrição, mas acaba que o Maduro não comparece à posse. Quem comparece é o atual presidente da Assembleia Nacional. E já no mês passado, né, houve primeiros sinais de retomada desse relacionamento, que foi com Celso Amorim indo lá na Venezuela conversar com o governo, com a oposição, né, tentar garantir, segundo ele, que as eleições de 2004 sejam concorridas pelos dois lados. O Brasil está tentando, né, se posicionar novamente nesse sentido. Não sei, não gosto muito de tentar fazer previsão também, mas não sei se o Brasil vai tentar se colocar como um mediador, como foi lá em 2003, porque agora outros atores estão envolvidos, né? O grupo do México, o México tentando resolver essas problemáticas entre o governo e a oposição, e os Estados Unidos, inclusive, têm condicionado o relaxamento de mais sanções a essa conversa que eles vão ter, né, no grupo do México, que está programada para o final desse mês. Então, não sei como que o Brasil vai se inserir, mas eu acredito que vai tentar, de alguma forma, participar desse processo, nem que não seja encabeçando ele. Enfim, o Celso Amorim vai, então, na Venezuela, que foi o que a mídia tem noticiado como uma missão secreta, porque ela não foi divulgada, né, oficialmente aqui. E com essa visita ele também buscou começar a restabelecer o relacionamento diplomático. Isso
significa dizer reabrir, né, as embaixadas, os consulados lá e aqui também. Enfim, além disso também, no final do mês, foi criado o Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, que visa a retomada dos acordos de cooperação entre os dois países. E o Brasil, né, óbvio que esse grupo é importante porque o país ele quer voltar a importar bens que são importantes para a nossa economia e que são valiosos, assim, né, do lado da Venezuela, como a energia, fertilizantes e asfalto. Isso só para exemplificar algumas das trocas comerciais, né, que os dois países podem vir a restabelecer novamente. E eu acho que é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse horário, né, 10 horas, acabei 10 horas certinho, vocês ainda estão aqui. Agradeço novamente a Luísa pelo convite e, enfim, o Thiago também, a Vanessa. E se hoje eu estou aqui, né, vocês me ajudaram muito, vocês me inspiraram muito e agradeço também pela confiança. E esse é meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida, pedir alguma sugestão de leitura, não sei, pode entrar em contato comigo. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Stephanie. Opa. Oi? Muito obrigada, Stephanie. Excelente palestra, tema muito interessante. Tenho certeza que todos aqui aproveitaram, gostaram bastante. Fica aqui o nosso obrigado em nome de todo o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do nosso diretor, nosso vice-diretor. E fica aqui o convite para você voltar mais vezes também. Eu sei que já são 10 horas, muitos têm ônibus para pegar, vans, enfim. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta. Tem ali? Oi, boa noite, tudo bom? Eu gostaria de fazer duas perguntinhas. Primeiramente, queria perguntar sobre o fracasso da tentativa de estabelecer um governo interino por parte do Juan Guaidó, porque a gente viu muito na mídia, principalmente a pública aqui no Brasil, falando sobre o Juan Guaidó e essa tentativa, e o grande apoio que ele recebeu de vários países, muitos reconheceram, só que a gente só viu em 2019 e simplesmente ele sumiu depois, a gente nunca mais ouviu falar. E eu só fui saber hoje, por causa desse tema que você trouxe, eu fui pesquisar e descobri que ia acabar agora em janeiro desse ano, porque simplesmente decidiram acabar. E eu queria fazer outra pergunta também. Quais seriam os interesses da Venezuela em ter uma relação diplomática boa com o Brasil? Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Joseph. Joseph. Você é Jair, né? Isso. Prazer. Prazer todo meu. Então, vamos lá. Sua primeira pergunta sobre o governo interino. É realmente complicado, porque o Guaidó ele se proclama presidente, tentando uma brecha ali na Constituição, que diz que, na ausência do presidente oficial, o presidente da Assembleia Nacional poderia assumir o cargo, né, de presidente interino do país. Só que o Maduro ele não se afastou, né? E também outro ponto, esse afastamento, né, do presidente poderia ser até um período de 30 dias. E, enfim, o Maduro ele não se afasta, então ele tenta, né, meio que burlar essa questão da Constituição e ele acaba tendo esse apoio internacional, mas ainda assim, seja por desconhecimento, né, da Constituição do país, seja também porque, principalmente os Estados Unidos, já estavam querendo buscar uma forma de desestabilizar o governo do Maduro. E viram ali no Guaidó uma chance disso acontecer. Então, eles apoiam, né, o Guaidó e vários outros países também, mas internamente o Guaidó não tem apoio de uma parte da população, até porque ele não era uma figura muito importante na oposição lá dentro. Ele surge meio que do nada, assim, né? Ele era só presidente da Assembleia, ele nunca tinha pleiteado o cargo de presidente e tudo mais. Então ele não tem grande apoio da população e também não tem apoio dos militares, que é algo muito importante na Venezuela, né? E algo que
que é um dos pilares de sustentação do Maduro até hoje, que consegue muito manter ele ali no poder, é o apoio militar que ele tem. Então, o Guaidó, nesse sentido, e enfim, eu acho que do final do ano passado, né, para cá, ficou claro que a figura dele não estava trazendo mudanças significativas, o Maduro continuou no poder e tudo mais, e o que eu vejo é uma nova estratégia, né, de tentar colocar ele como candidato para que nas eleições do ano que vem, talvez ele seja eleito, então, democraticamente. E aí seria, sim, de fato, o presidente, mas eu não sei, porque por ele não ser muito conhecido dentro, né, da Venezuela, eu não sei se ele tem chances reais, né? E nem mesmo se ele vai conseguir tentar ser um dos candidatos, porque está tendo essa questão, né, que eu mencionei, de que talvez ele vai ser preso, talvez não, então a candidatura dele ainda não está certa. De todos os candidatos que eu estava vendo que podem vir a concorrer no ano que vem, o que eu acho que tem maior expressividade é o Henrique Capriles, que foi aquele que concorreu com o Maduro lá em 2013 e que perdeu por uma margem muito pequenininha. Ele talvez seja a figura de oposição mais forte. Ele já é mais antigo na política venezuelana e tudo mais. Então, vai mais nesse sentido. E a segunda pergunta foi do relacionamento Brasil com a Venezuela, né? Qual a importância? Contrário? Por que é importante para a Venezuela ter um relacionamento com o Brasil? Então, em primeiro lugar, né, o Brasil ele foi um país que atuou ali no Grupo de Lima e que tentou desestabilizar o governo do Maduro. Então, ter agora mais um aliado, não aliado, mas um amigo aqui na região, é importante para o Maduro. Meio que perdeu, né, um dos países que se colocavam contra o seu governo, que era o Brasil do Bolsonaro. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é preciso para a Venezuela ter um relacionamento comercial para além dos Estados Unidos, né? Claro, porque hoje em dia com essa questão das sanções isso se intensificou muito. Então o Brasil, desde o governo do Chávez, já começou a ser um desses focos de diversificação de parcerias. Então, para o Brasil, para a Venezuela é importante ter o mercado do Brasil para vender esses produtos, como eles falaram que vai ser importante importar da Venezuela asfalto, energia. Então, é um mercado consumidor para essas coisas que a Venezuela produz e, ao contrário também, né, para conseguir importar produtos brasileiros, porque a Venezuela, por ser uma economia que a gente fala que é uma economia rentista, ela se baseou muito na sua produção de petróleo, depois que o petróleo foi descoberto lá dentro. E outros setores da economia não foram bem desenvolvidos. Então, historicamente, o país tem que importar muita coisa e muitos produtos básicos, né, para a sobrevivência da população. E, então, conseguir importar isso do mercado brasileiro, que é tão próximo, né, que compartilha fronteira e tudo mais, é muito positivo. Fora a questão também dos migrantes, né? É uma questão que o governo vai ter que tentar contornar de alguma maneira, não sei muito bem ainda, mas restabelecer as relações diplomáticas, ter a embaixada aqui, ter consulados, vai ser positivo nesse sentido também. Vai dar um amparo a essas pessoas que estão aqui no Brasil e, enfim, pode ajudar no processo de retorno para a Venezuela, se eles quiserem, enfim, por aí. Obrigada pelas perguntas. Mais alguém para fazer a última, por causa do horário? Mais ninguém? Estão tímidos, cansados, semana de prova? Mas o e-mail da Stephanie está ali, qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar em contato com ela. Eu sei que é um tema muito interessante. Stephanie, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre. É um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, gente. Boa noite.